Boa noite a todos. É com uma grande felicidade que mais uma vez estamos aqui no nosso Café Voluntários da Pátria. O nosso querido amigo e escudeiro, William Pessoa, diretor do Ciclo Monárquico do Rio, está aqui conosco, um grande professor. Hoje ele vai falar sobre muitas coisas importantes do nosso dia a dia. Ele vai falar uma coisa que a maioria dos brasileiros deveriam saber, mas infelizmente não sabem. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever, dar o like, nos ajudar aí para que consigamos continuar o nosso trabalho monárquico, ensinando e trazendo informações importantes, não só apenas sobre a questão monárquica, mas também sobre a república a qual estamos regidos. Também gostaria de compartilhar aqui com vocês, ó, chegou aqui em casa, Herdeiros do Porvir, ali, o livrinho aqui do Pró-Monarquia, tá, esse mês ele está falando um pouquinho sobre Dona Cristine, então se inscrevam lá no site do Pró-Monarquia para que vocês recebam em casa, e é de graça, tá bom? Aí também recebe também um cartãozinho de fidelidade se você for um doador da Casa Imperial, se você ajudar eles nos serviços em geral, tá bom? Então, vamos começar aqui, William. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o voto direto e o voto proporcional, que é um tema muito interessante e que pouca gente entende e que a maioria confunde e vira esse balaio de gato louco que é essa bendita dessa república. Lá, naquele país onde o recheio é vermelho, a casca é verde, muito parecido com a melancia, né? Então nós temos essa situação nesse país utópico que nós vivemos aí, um país que tem uma história maravilhosa, mas é uma história que tentam perder, principalmente aqueles, né? Aqueles que gostam de passar fome, que gostam de não ter trabalho e que têm vivido de uma maneira muito saudosista pós-revolução industrial e que não funcionou nunca, mas continuam insistindo. Sabe? Tem um país aí diferente, né? Então a gente tem que falar sobre um pouquinho essa questão do voto. William, vamos lá, meu amigo. Esse ano nós vamos ter votação, não vamos? Isso, exato. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez a Vossa Alteza pelo convite, esse prazer imenso, ao mesmo tempo com uma honra e uma responsabilidade de estar aqui junto com Vossa Alteza. Mais uma vez, muito obrigado. Bom, Alteza... O prazer é meu, eu fico muito feliz. Vamos lá. Muito obrigado. Bom, Alteza, nós sabemos que esse ano nós teremos eleições. Essas eleições, elas são divididas em voto direto e voto proporcional. Por quê? Nós iremos eleger candidatos para o poder executivo, e aí o voto é direto, como o caso do presidente da República e o governador, e para senador também o voto é direto. Porém, para deputado estadual e deputado federal, o voto não é direto. Eu explico. O voto ele não é necessariamente dirigido a um candidato, apesar de, na urna eletrônica, eu digitar o número do meu candidato. O voto, na verdade, ele vai para o partido, em primeiro lugar. E é aí que fica a confusão. Por quê? No nosso sistema proporcional, mais uma vez, deputado estadual, deputado federal e vereador, que não vai ser o caso da eleição desse ano. O voto proporcional, ele é feito em cima de uma coisa que se chama coeficiente eleitoral. E aí é que vem a famosa dor de cabeça. Para eu calcular o coeficiente eleitoral, eu preciso de, digamos assim, 2 números. Primeiro, o número de vagas, seja para deputado ou para vereador. E o número de votos válidos. Então, o coeficiente eleitoral ele vai variar de eleição para eleição. Eu posso até usar a base da eleição anterior, mas não significa que o coeficiente será o mesmo. Por quê?
eu preciso pegar o número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras dessa eleição. Então, vamos supor que eu tenha para a Assembleia Legislativa 100 vagas. É claro que eu acho que nenhuma Assembleia tem só isso, né? É um número apenas fictício para entender. Sim. E, Sim. e esse Estado tenha 80 mil eleitores. Então, eu vou pegar esse número de vagas e vou dividir pelo número de eleitores. Aí eu vou ter a quantidade mínima de votos para preencher uma cadeira. Ou seja, aí eu tenho o coeficiente eleitoral. Sendo que o coeficiente eleitoral, como eu disse, ele trabalha em cima do partido. Então, ao invés de eu contar voto de deputado para deputado, eu vou somar todos os votos de um determinado partido e aí eu vou descobrir quantas cadeiras esse partido conseguiu. Vamos supor que o partido A tenha conseguido 5 cadeiras. Então, os 5 deputados mais votados do partido A é que serão eleitos. E aí causa um pequeno disparate. Por quê? Digamos que o 5º candidato do partido A tenha conseguido menos votos que o 2º candidato do partido B. Porém, o partido B só conseguiu uma vaga. Então, o 5º candidato do partido A, mesmo com menos votos, ele consegue ser eleito pelo coeficiente eleitoral. E o deputado do partido, o candidato a deputado do partido B, ele não conseguiu, porque o partido B só conseguiu eleger um deputado. Esse é que é o nosso sistema então, deixa eu proporcional. Pois não. William, eu vou fazer as perguntas de leigo aqui, tá bom? Para que fique um pouco mais didático, para que as pessoas consigam entender. Então, isso quer dizer, eu sou leigo, tá bom? Hoje eu sou leigo aqui, ó. Então, isso significa que, se eu votar num deputado estadual X, não necessariamente ele vai ser eleito, porque nesse próprio partido, se tiver um deputado mais, vamos dizer assim, mais bem colocado, ele que vai ser eleito, independente do voto que eu der, é isso? Exato. Exato. Foi o que eu disse. O voto, em primeiro lugar, pertence ao partido e não ao deputado. É uma característica, quando a gente vai votar na nossa urna eletrônica, quando a gente digita os 2 primeiros números, aparece o nome do partido. Só quando eu termino de digitar o número do candidato é que aparece o nome e a foto do candidato. Não sei se Vossa Alteza já reparou isso. E é interessante, já vi. Na verdade, é interessante, William, que antes, né, nós tínhamos aí uma situação um pouco diferente, que o pessoal colocava um vote na legenda tal, né? Tinha muito disso antes. E meio que sumiu, aí virou uma coisa mais focada no candidato. Mas, na verdade, ainda existe. Porque o voto é da legenda. Então, em primeiro lugar, o voto vai para a legenda, não vai para o deputado. Esse é que é um dos sérios problemas da nossa eleição para o legislativo. Porque o voto não vai para o candidato. E aí, agora eu vou pedir permissão à Vossa Alteza. Existe um país europeu que foi unificado ali por volta do século XIX, que tinha vários reinos, vários principados, depois acabou sendo unificado, que possui um sistema eleitoral que, na minha opinião, não é porque eu estou na frente de Vossa Alteza, tem um dos melhores critérios, que se chama voto distrital. Ou, pelo menos, o voto distrital misto. Por que isso? No voto distrital, eu vou pegar
e vou separar em distritos, e cada distrito vai eleger o seu candidato direto. Então, eu vou pegar como exemplo aqui o estado do Rio de Janeiro, já que nós vamos ter eleição agora para deputado federal. Eu vou dividir o estado do Rio de Janeiro em distritos com o mesmo número de vagas para a Assembleia Legislativa, para a LERJ. Então, um exemplo, se eu tenho 10 vagas para deputado estadual, então eu vou dividir o estado do Rio de Janeiro em 10 distritos. E cada distrito irá eleger diretamente o seu deputado. Ou seja, acaba com essa história do voto proporcional. Mais justo, né? Esse aí, sim, esse é o voto distrital puro. Mas aí alguém pode chegar e reclamar. Mas com isso, então, a gente está enfraquecendo os partidos políticos. A gente está dizendo que não precisa mais de partido. Então, existe o voto distrital misto, que ele vai contemplar tanto o voto distrital, no caso, o voto direto, como o voto proporcional. Então, vamos supor, se eu tenho 10 vagas para a LERJ, 5 serão por voto distrital, 5 por voto proporcional. Então, o voto distrital misto, ele acaba atendendo, digamos assim, os dois pontos de vista. Agora, uma opinião minha particular. Agora eu vou dar a minha opinião como William Pessoa de Aguiar. Eu prefiro o voto distrital puro. Mas quem prefere o distrital misto, eu acho que ainda está valendo. O voto proporcional é que a gente tem que... eu não vejo como 100% democrático. Sim. Então, é exatamente isso que eu ia falar, porque você perde um pouco essa questão democrática. Você pega uma região grande e muitas vezes essa pessoa não acaba representando aquela região grande. E isso faz uma dificuldade grande, principalmente na questão política. Então, se você tem uma região muito populosa, diferente de uma região com as suas necessidades principais, você acaba se perdendo. Então, você acaba tendo muitas vezes um parlamentar que não vai representar de uma forma efetiva aquilo que realmente ele precisa demonstrar. Então, esse país, né, que tem a melancia como símbolo, é uma questão difícil, né? Porque, no final das contas, você perde muito nos parlamentares. O legislativo, de um modo geral, ele se perde, porque ele vai muito na legenda, e isso é complicado, porque nem sempre a gente vota com todos os ideais da legenda. Às vezes a gente vota pelo ideal do candidato. E isso é muito complicado, não é? Exatamente. Por isso que eu prefiro o voto distrital e não o voto proporcional. Exatamente por causa disso. Porque, ao meu entender, é uma maneira da gente corrigir a falha do voto proporcional. E mais um detalhe. Pela questão do coeficiente e tudo, né? Exato. E mais um detalhe. O voto distrital, ele possibilita uma coisa que hoje no Brasil está proibido, que é a candidatura avulsa. Por que eu não posso ter candidatura avulsa no Brasil? Porque o voto pertence ao partido e não ao candidato. Se o voto é do partido, como é que eu vou ter uma candidatura sem partido? Não faz sentido. Por isso que o voto... Sim, por isso que o voto... acabei de falar agora, né? Ele não é permitido no Brasil. No caso, a candidatura avulsa. Por quê? Voto avulso. Porque o voto vai... Sim, porque avulsa. o voto... Isso, porque o voto vai para o partido. Se ele não tem partido, automaticamente ele não pode ser eleito. E isso pode ser corrigido... Só para terminar aqui, perdão, Alteza. Pode continuar. Isso pode ser corrigido Continue. com o voto distrital. Pois não, Alteza. E como seria esse voto digital? Explica para mim.
O voto distrital bom, eu vou tomar como base o Rio de Janeiro, que é o meu estado, mas isso aí pode ser em qualquer um dos estados aqui do Brasil. O voto distrital, eu vou pegar o número de vagas e vou criar o mesmo número de distritos. Então, por exemplo, se a Alerj ela possui 10 vagas para deputado estadual, eu vou dividir o Rio de Janeiro em 10 distritos. E cada distrito irá escolher ou irá eleger o seu deputado estadual. É claro que aí eu vou ter um número de distritos menor do que o número de municípios, dependendo do estado. Eu não vou dividir por município, eu vou dividir por distrito. Então, pode acontecer de um distrito ter 2 ou 3 municípios. Aqui eu vou falar, então, especificamente, Minas Gerais, que é o estado, se não me falha a memória, que tem o maior número de municípios. Então, automaticamente, em Minas Gerais, eu terei, ou teria, vários municípios compondo um único distrito. E aí, esse deputado distrital iria representar 3 ou 4 municípios, no caso, falando de Minas Gerais. Falando de um estado menor, com menos município, então, de repente, esse deputado ele iria representar menos municípios, porque o distrito teria menos município. Então, o voto distrital funcionaria assim. Outra vantagem do voto distrital, como ele passa a ser um voto direto, ele deixa de ser um voto majoritário, eu tenho certeza, primeiro, de quem eu votei foi eleito. Segundo, eu vou lembrar de quem eu votei. No caso do voto proporcional, como eu não tenho certeza se o meu candidato foi eleito, automaticamente eu acabo esquecendo até em quem eu votei. Isso é que se torna uma coisa estranha no voto proporcional. Facilita, digamos assim, a falta de memória do brasileiro. Até mesmo para depois cobrar o deputado. Porque o voto majoritário, ele dificulta a cobrança do povo. Porque muita gente não acompanha essa questão da eleição. Como é que foi feito esse cálculo? A pessoa está preocupada em votar. E depois? Então, no caso, mais uma vez, do voto distrital, fica muito mais fácil da gente acompanhar, porque o voto se torna direto. É como você votar para o prefeito, para o governador ou para o presidente. Você vai lembrar em quem você votou, porque o voto se torna direto. Essa é a vantagem do voto distrital em cima do voto proporcional. E, caríssimo William, diz uma coisa, você sabe se existe algum projeto para esse tipo de mudança, ou se mantém essa questão proporcional sem nenhuma medida legislativa vigente? Você sabe se tem alguma coisa? Sim, infelizmente, houve sim um projeto e ele foi arquivado. O Congresso, infelizmente, não aprovou. E aí... É claro, né? Por que seria, né? Pois é. Mas aí é que vem aquela outra história da gente falar, mais uma vez, da monarquia, porque numa monarquia parlamentarista, a possibilidade do voto distrital ser aceito é muito maior do que na República. Não que não haja voto distrital na República, não é isso? Sabe aquele país europeu que foi unificado no século XIX? Lembra? Ele usa voto distrital. Eu não bebo cerveja, hein? Eu não bebo cerveja. Mas sabe esse país europeu? Sei, claro.
Então, que você acha que eu estou tomando hoje aqui no Voluntários? Aqui, ó? Então, esse país europeu... Refrigerante? Esse país europeu, ele usa o voto distrital. Olha o exemplo. E é uma república. Olha o exemplo que esse país europeu está dando. Então... Você vê, né? Como são as coisas, né, caríssimo? Oi, sim. Não, então, é só para a gente pensar, né? Olha como são as coisas. Nós temos um país europeu, né, que hoje tem uma dificuldade gigantesca, principalmente pela questão da imigração. Está tendo um novo pensamento, uma busca da sua identidade perdida pela própria globalização, né, que são outros 500. A situação de lá é uma situação muito diferente, mas eles têm uma funcionalidade dentro do seu sistema eleitoral. Nós aqui, um pouco mais isolados, América, né, e com esse país aí, com símbolo hoje a melancia, nós hoje, além de não podermos questionar algumas situações, ainda temos a dificuldade de eleger aqueles que nós realmente queremos. Isso é uma grande vergonha, né? Botando aqui o Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha, né? Porque, meu, não tem sentido a gente ter um país com áreas, né, com questões estruturais, populacionais, tão divergentes. Por exemplo, vamos botar um exemplo clássico aqui. São Paulo, Amazonas. Nós temos uma densidade demográfica muito diferente. Nós temos questões culturais muito diferentes. Nós temos necessidades estruturais, sociais, econômicas totalmente divergentes. Como, muitas vezes, nós podemos ter parlamentares equitativos em quantidade, ou ainda em representatividade. Não tem como, não tem sentido. Né? Então, isso sim, existe necessidade dessa questão que o William abordou aqui. Ele falou exatamente isso, nosso querido William falou sobre a necessidade dessa questão mais avulsa, dessa questão mais distrital, que seria o ideal, né? E essa questão distrital, nós conseguiríamos ter um peso diferente dentro dessa questão dos parlamentares, porque nós temos o direto, né, na questão do governador, senador, do presidente, isso é o direto, mas o bendito da questão proporcional, entre aspas, porque não tem nada de proporcional, isso realmente é uma coisa que atrapalha. E faz com que, muitas vezes, uma certa área que tenha necessidade não consiga a sua representação adequada dentro dessa república. Isso faz com que tudo aquilo que nós esperamos no dia a dia, seja de um deputado estadual, seja de um federal, sejam de leis a serem realizadas, elas não se realizem, porque você não tem força política. E essa força política muitas vezes atrapalha que aquilo realmente aconteça, que aquilo desenvolva. Isso é muito triste, né? É muito triste. E isso tudo depende muito da maneira que tudo isso foi redigido desde o golpe republicano. E isso acaba com a gente. Isso trava o bendito do Brasil, né? Isso trava todo mundo. Falando novamente aqui do voto proporcional, eu vou falar do Rio de Janeiro só porque, no caso, é o meu estado e fica mais fácil para eu exemplificar. No voto proporcional, eu posso não ter áreas do Rio de Janeiro com deputado para representar. Vamos supor que, devido ao voto proporcional, mais candidatos da capital sejam eleitos em relação a candidatos do interior do estado. Então, eu posso ter áreas do estado sem representatividade. No caso do voto distrital, isso acaba, se torna impossível.
porque todos os distritos irão eleger o seu deputado. Então, eu vou ter representatividade de todo o Estado, diferente do voto proporcional. Vamos deixar uma coisa mais ilustrada aqui, William, para ficar até mais fácil das pessoas entenderem. Uhum. Desculpa, deixa eu só fazer um adendo, coisa rápida. Sim, claro. Por exemplo, nós temos essa questão regional que o William está abordando aqui. Vamos dizer que você pertença a uma cidade a qual o seu deputado, o que você votou, não vai ter uma representatividade. Ela está na capital, igual o William acabou de falar. Então, vamos dizer que você precisa de recursos estaduais para a realização, sei lá, de uma melhoria de uma rodovia, ou de a realização de uma ponte, ou de alguma coisa de saneamento, seja lá o que for. Você não vai conseguir. Por quê? Porque eles estão focados na capital. Então, aquela região, ela vai ficar a nível municipal, ela vai ficar a nível de vereador, a prefeito, isso se eles conseguirem um recurso adequado para a realização. Mas o que acontece na prática? Se a situação é muito grande, se você precisa realizar uma obra maior, alguma coisa mais substancial, você fica à deriva, porque você não vai ter esse recurso. Então, muitas vezes, você vai para uma determinada região, você fala, nossa, aquela região, ela é abandonada. Não é que ela é abandonada, ela não teve representatividade. Então, isso é o ruim da nossa república. A gente não tem essa bendita dessa representatividade em determinadas regiões. Vou pegar São Paulo aqui, por exemplo. Você pega o Vale do Jequitinhonha, você passa lá, você fala, meu Deus do céu, só tem banana nesse lugar, não tem mais nada, não tem uma coisa substancial, as pessoas passam fome. Por quê? Porque não tem representatividade, gente. Então, muitas vezes, essa questão da votação para o estadual e federal, a gente não consegue resolver a situação. Você não é representado. Então, aonde está a democracia dessa região onde não tem a representatividade? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa maldita palavra democracia. Essa palavra, ela praticamente não existe no país das melancias. E as pessoas não conseguem entender essa porcaria. Elas não conseguem botar na cabeça delas e viram aí links em alemão, né? Left, né? E acabam falando um monte de besteira por ideais sociais e, entre aspas, democráticos que nunca vão existir. Abra a maldita da sua mente. Acorde para a vida. Você não vai ter representatividade. Para de ser burro. Né? Essa é a verdade. Vai estudar, vai ler, vai prestar atenção nas coisas que estão acontecendo no dia a dia. Para de ser mais um jumento para a galera. Olha a coisa que está acontecendo. Olha como está tudo se desenvolvendo. Não temos representatividade. As situações, os lugares que precisam não têm representatividade. Então, abra sua mente. Para de ser ideológico e burro. Isso não leva a lugar algum. A gente tem que ter um pouco de pensamento proativo e de entendimento do dia a dia. A questão de idealismo, a gente tem que ter, nós temos que ter, mas o idealismo real, concreto, funcional, não coisas que não existem, não coisas, contos de fantasia. Então vai acreditar em gnomo, é melhor, vai acreditar em duende, vai fazer outra coisa da sua vida. Vai ser muito melhor, entendeu? Você vai ficar em paz, vai ver na natureza, vai fazer besteira na sua vida que não vai incomodar ninguém. Já que você não quer votar, anule, é melhor. Vai, justifique, suma, entendeu? É melhor do que fazer besteira. É melhor do que ser vendido para uma cesta básica, uma dentadura, um kit refeição, seja lá o que for. Meu, a gente tem que prestar atenção no tamanho da dificuldade que é modificar as coisas de 4 anos. E isso é triste, William. É triste. Exato. Desculpa o desabafo, é que desanima. Porque a gente vê pessoas, às vezes, até inteligentes, sabe? Você vê que tem um desenvolvimento proativo, sabe trabalhar, sabe estudar, mas é burro, entendeu? É burro. E isso cansa. Porque essa pessoa não consegue abrir a porcaria da mente dela por causa de ideologia falsa. Esse é o grande problema do nosso país. As ideologias falsas. E hoje, com a internet, todo mundo ganhou voz. E isso atrapalha tudo.
Porque aí vira uma miscelânea e você não sabe uma fonte confiável de onde você buscar uma notícia. Já aqui de graça, vou deixar aqui só um adendo. Eu gosto muito do pessoal do PH Vox. PH Vox tem um canal aqui no YouTube e é um pessoal muito bom. Não conhece? Pega esse pessoal, William. PH Vox, muito bom. Paulo Henrique Amorim, professor Sepúlveda. Eu conheci então, exatamente. O PH, eu conheci o PH pessoalmente quando ele esteve aqui no Rio de Janeiro, ano retrasado. Aí, tá vendo? Você conhece um dos caras da melhor notícia do país. Só que eles estão aqui no YouTube. Então, vale a pena eles, né? Vale a pena buscar essa informação de uma maneira fidedigna. E esquecer de ficar vendo. Oi. Eu sigo o canal do PH. Pode falar. Eu sigo o canal do PH. Então, o PH é excelente, cara. Então, eles têm um canal gigantesco, né? E assim, as lives dele dão um pau na nossa. Eu tento manter aqui 30 minutos. O deles vai para 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, como um bom monarquista, né? Você tem que tirar a tarde para ver as lives dele, né? Exato. Mas assim, William, falando isso, nós estamos chegando a 30 minutos, 32 minutos, tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. Pode complementar, vamos encerrando por aqui. Dá o seu último toque daquilo que faltou você comentar, que você falar sobre essa questão do voto, seu pensamento, e eu dou o desfecho. Combinado? O que eu gostaria de resumir é isso. A questão do voto distrital ele se tornar mais democrático do que o voto proporcional e ainda ter a possibilidade de ter um voto distrital misto, porque aí seria, digamos assim, a maneira de conservar a importância dos partidos políticos, já que o voto distrital ele meio que anula a importância dos partidos. Então, a gente consegue, digamos assim, um meio termo, que seria o distrital misto, manter a existência dos partidos políticos e, ao mesmo tempo, viabilizar um voto mais democrático e até mesmo uma candidatura avulsa, que, na minha opinião, é muito mais democrático. William, exatamente, isso num plano utópico, né? Mas a gente conseguiria, nós conseguiríamos desenvolver essa questão do voto misto? Como você acha que o brasileiro conseguiria trabalhar essa situação para que consiga ter essa representatividade dos partidos políticos? Qual a sua ideia sobre tudo isso? Bom, em primeiro lugar, conhecendo os deputados. Porque como essa ideia já chegou uma vez ao Congresso, significa que existem deputados sérios que concordam com o voto distrital. Então, questão aí, eu sei que é trabalho de formiguinha, é conhecer os deputados e trabalhar em cima deles. E evitar, e aí eu vou fazer uma contra-campanha, evitar voto em partidos que eu sei que lançam candidatos para puxar voto. Sabe aquele candidato que ele é muito popular, ele não entende nada de política, mas ele é muito popular, ele é muito conhecido, ele só serve para puxar voto. Dentro do nosso sistema, no coeficiente eleitoral, esse é o melhor candidato para o partido. É o famoso puxa-voto. Então, eu tenho que evitar votar no partido que lance candidato puxa-voto. Só assim eu consigo derrubar esse sistema. Entendi. Tipo aquele que canta Florentina e chama de abestado? Isso! É um exemplo, Exato. Né? É um exemplo de candidato puxa-voto. É o melhor exemplo que Vossa Alteza poderia ter dado. Isso mesmo. Porque esse triste, candidato, né, ele coisa absurda, esse candidato, né? Só ele conseguiu eleger mais dois ou três. Só ele. Eu tô ligado. A quantidade de votos que ele teve, ele conseguiu eleger mais 2 ou 3, se eu não me engano. É para você ver como a República é uma grande mentira, né? E só acredita nela quem não conhece a sua verdadeira identidade.
A partir do momento que o brasileiro realmente consegue recuperar sua identidade, duvido que volte para a bendita da República. Vamos aproveitar e fazer uma lembrança aqui, ó. Olha que legal. Tem um livro muito bom aqui, eu tenho um exemplar, Parlamentarismo, sim, mas às avessas, né? Que é o livro do nosso plebiscito. Ele é do Armando Alexandre dos Santos. É um livro maravilhoso, tá? Maravilhoso. E é um livro que eu indico a todos vocês que queiram conhecer um pouco sobre a monarquia parlamentar constitucional, né? Com o quarto poder moderador, que é a nossa monarquia do segundo reinado, aquela que nós ainda prezamos e pensamos. Então eu peço a vocês que também observem isso. Em breve, caríssimo William, em breve, teremos também aí a nossa nova cartilha. Eu vou fazer uma entrevista com Pedro Maximiliano, que é o nosso grande chanceler, né, o alto chanceler da nossa nova união, e ele fez um livro. O rapaz fez um livro, já estou dando uma prévia aqui, tá? 280 folhas de monarquia, como um bom monarquista. A gente tem colocado nos grupos, do WhatsApp, temos colocado em algumas situações, e ele está de parabéns, né? Parabéns. Eu vou fazer uma live com ele também. Gostaria, William, que no dia você participasse, porque é um rapaz que eu conheço, né? É um rapaz que o Círculo Monárquico de Mogi ajudou, de certa forma, na orientação, como conselheiro, e eu acredito muito no potencial daquilo, né? Isso vai tornar também um movimento bem independente, bem forte, bem unido. Isso vai ser bom, William, vai ser bem legal. Então, eu fico aí já prévio, né? Um spoiler do que virá, né? E nós estamos com tudo esse ano, né? Nós estamos aqui arrebentando essa maldita república. Nós vamos chegar aqui já estourando a boca do balão todo, né? É isso que a gente precisa fazer, William. Gostaria de deixar suas considerações finais? Quer deixar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo, Alteza. Acho que eu já acabei falando demais, né? Então tá bom. Não, tá bom, estamos em 37 minutos, estamos dentro do tema. Dentro do tempo nosso. Tá tudo bem. Caríssimo William, eu gostaria de agradecê-lo, gostaria de agradecer a disponibilidade, estar sempre aqui junto conosco, pelo Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, agradecer sempre essa parceria, essa amizade, que é muito importante para todos nós, que continuemos trabalhando em conjunto, né? Nem sem rixa de São Paulo e Rio, né? Você está vendo que bonito que é isso? Sem rixa. Nós estamos fogo, né, cara? Nós somos bons, né, meu? Sem rixa nenhuma. Então, isso é muito legal, a gente está trabalhando aí já há um tempo. Afinal de contas, nós somos monarquistas, né? Então, a monarquia óbvio, serve nós somos brasileiros de verdade. Exato. Com certeza. Então, somos homens de culhões, né? Coisa que não tem mais. Hoje nós temos aí situações binárias e tudo mais. Nós ainda somos tradicionais conservadores, para desespero da galera. E nós estamos aqui trabalhando de forma ativa e fiel aos preceitos de tudo aquilo que nós acreditamos. Eu, como nobreza em exílio, trabalho sempre muito fiel aí à questão monárquica, à Casa Imperial, sempre com muita dedicação, muito carinho, muito respeito a tudo aquilo que nos proporcionaram e fizeram até hoje, e eu espero que em breve nós faremos mais vídeos, provavelmente segunda que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, e eu vou ver se eu consigo chamar o Pedro aí para trabalhar conosco também, tá bom? Fica com Deus, muito obrigado por tudo, boa noite, Auf Wiedersehen, guten Abend, Dankeschön. Muito obrigado por todos vocês. Um abraço. Boa noite.